E essa questão do tempo, né? Do propósito, né, pastora? Porque tudo tem um tempo e talvez a maior crise do ser humano é compreender o tempo, não é não? Com certeza. Porque a gente pode saber o propósito, mas a gente não sabe o tempo desse propósito, o cumprimento total do propósito. A gente vive o propósito de Deus na caminhada com Deus. Cada dia mais. A gente começou esse Missão Cast falando sobre isso. A gente começou falando que hoje nós estamos realizando um sonho lá atrás. É verdade. Né? Então, assim, compreender todo o propósito faz parte da caminhada. E saber exatamente quando as coisas vão acontecer, realmente não é fácil. Eu acho que o mais difícil de tudo, o importante é você saber o propósito. Mas o mais difícil, eu acho que é a espera. Então a gente está falando de dois processos, né? O primeiro processo, que é aquele que você pregou, inclusive, recentemente, né? Sobre a importância da gente conhecer o nosso propósito. Também é um processo, né? Também leva tempo para a gente entender completamente o nosso propósito. Eu demorei para entender o meu propósito, não é verdade? Né? Hoje, como eu falei ontem na mensagem sobre a coxa de retalhos, que depois, quando ela é exposta, você consegue ver o desenho, você consegue ver a figura, mas enquanto ela está sendo feita, é difícil, né? Então, primeiro processo, descobrir o propósito. O que Deus quer de mim? Por que eu respiro? Por que eu estou aqui? Será que é simplesmente para acordar de manhã, ir para o meu trabalho, fazer tudo que eu faço, voltar, pagar as minhas contas? Não, existe um propósito maior. Tá, qual é o propósito de Deus? É que eu glorifique o nome dEle, que eu adore o nome dEle, não é? É que aquilo que eu faço, faça parte do plano dEle para mim. Até porque os dons são Ele que dá, né? Ele que coloca. E a gente vai descobrindo esses dons cada dia que a gente caminha com Ele, né? Tesouros escondidos que estão dentro de nós e que a gente vai descobrindo ao longo da caminhada. Até porque ninguém é igual a ninguém, né? Ninguém. Você imagina? Você pode fazer a mesma coisa que outra pessoa e você vai fazer diferente. Não, e o fato também, né, pastor, é de muitas vezes a pessoa achar que tem que fazer igual. E na verdade a pluralidade, ela é muito importante. A visão tem que ser a mesma, não é? Mas a pluralidade, a gente precisa de pessoas, por exemplo, aqui agora, nesse momento no estúdio, nós temos pessoas chaves que fazem coisas diferentes, estão todos na mesma visão. Conectados mas para um propósito. É um propósito só que com coisas diferentes, né? Cada um faz aquilo que realmente foi chamado para fazer. Bom, o primeiro passo é entender o propósito, e aí você vem e diz o seguinte, a coisa mais difícil depois é o tempo, não é? Porque o propósito, ele também passa por estações, né? São tempos diferentes. E não é a gente que está falando, é a Bíblia. É a Bíblia, não é? Vamos ler a palavra de Deus? Queria ler com você Eclesiastes capítulo 3, verso de 1 a 8. Esse texto é muito conhecido da palavra de Deus. Salomão escreveu, e eu queria que você prestasse bem atenção no texto. Diz assim: para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar ou colher o que se plantou. Tempo de matar, tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. Ou seja, sempre é um contraponto, não é? A gente vai estar de um lado ou de outro, ou talvez até os dois, mas a gente tem que viver entendendo qual é o tempo do nosso propósito. Senão acontece o quê? A gente vai errar, não é? Sim, vai errar. E o importante, assim, quando a gente vê que é esse contraponto, é que tudo passa, né? Você está chorando agora, daqui a pouco vai chegar o tempo de sorrir. Você está em guerra, você está vivendo lutas,
vai chegar o tempo de paz. E quando a gente estava lendo esse texto hoje, eu estava lembrando, eu estava falando, meu Deus, esses últimos meses a gente enfrentou guerras tão difíceis, né, ministerialmente falando, e agora a gente está vivendo esse tempo de paz. Então, como é importante a gente se lembrar que tudo realmente há um tempo determinado, que isso que você está vivendo agora, você pode plantar agora. Tem gente que só está plantando. Continue plantando, porque é bíblico que vai chegar o tempo da colheita. Não é? Eu sempre falo isso. Sempre. Eu estou cercado de pessoas que eu vejo que estão passando por dificuldades, mas elas estão plantando, né? Sim. E eu falo isso como experiência própria. Houve um tempo que a gente plantou muito, não é verdade? Muito. E a colheita não era, né, na hora. E a gente colheu no começo da igreja, a gente colheu e a gente colhe coisas que foram plantadas lá. O que nós estamos plantando hoje, a gente vai colher no futuro.